Olá pessoal, façam uma excelente noite. Hoje é segunda-feira, graças a Deus. Tamo junto mais uma vez. Como vocês estão? Que Deus abençoe sua vida, que você possa realizar os seus sonhos a cada dia, em nome de Jesus. Cada resultado que você for adquirindo ao longo do dia vai acumulando, vai sendo algo extraordinário para você alcançar o seu objetivo mais longe, né? Então, que Deus abençoe tua vida nessa caminhada, que Deus abençoe tua vida nesses objetivos, nesses propósitos, né? Esses propósitos que você está almejando hoje. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para ajudar a clarear mais esse propósito, ajudar a clarear mais esse caminho, né? Este caminho, que nosso caminho tem que ter clareza, não só o propósito tem que ter, o propósito é maior, mas você tem que ter clareza sobre este propósito. Não adianta caminhar só por caminhar, sem direção nenhuma. Vá em direção ao seu propósito. E eu estou aqui para te dar um impulso, né? Como eu já falei, né? Eu aprendi que nós somos plataformas para aqueles que estão chegando e mais longe do que eu, né? Do que eu estou, né? Do lugar que eu estou hoje, para as pessoas irem mais longe. Então eu sou plataforma. Aproveita essa plataforma e vá longe, erga-se, chegue a lugares longe, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio. Vocês que estão aqui, eu tenho certeza que vão ser abençoados, porque vocês tomaram uma decisão, né? Uma decisão de buscar algo novo. E essa decisão, ela traz benefícios, né? Muitos benefícios. Ela gera esses benefícios. Participei de uma mentoria agora há pouco. Meu Deus, que mentoria, assim, para te dar um start mesmo, te dar um direcionamento, né? Um direcionamento. Às vezes a gente está pensando em algo, um projeto, aí você vem e fala com pessoas que tá voando, pessoas que estão seguindo esse propósito, indo para a direção que você está querendo ir, e te dá mais clareza do seu propósito e dos seus caminhos, a decisão que você tem que tomar de ficar firme e seguir em frente, né? Meu Deus, que mentoria. Sim, foi uma mentoria curta, foi rápida, mas foi decisiva para que eu tomasse tivesse um entendimento, né, do que eu queria fazer para ajudar mais pessoas, né? Então, assim, graças a Deus, estamos aí para isso, né? Para se mover, né? Se movimentar, que eu tenho falado sempre. Mova-se, saia do seu lugar, vai gerar desconforto, como eu falei, vai gerar desconforto, meu irmão, vai, mas esse desconforto mais na frente vai ter um benefício muito maravilhoso. Não adianta eu querer crescer, querer algo grande, querer ter bens materiais, querer ser rico, ter uma estabilidade financeira boa, se eu ficar só no sofá, só na comodidade esperando. Não vai acontecer. Você tem que se mover. Mova-se, levante-se, tenha esse entendimento e vá para cima. Nós estamos aqui lendo Provérbios, né? Que o Provérbios é um dos livros que fala muito sobre prosperidade, né? Fala muito sobre prosperidade e nos ajuda muito a crescer. Eu tenho certeza que você vai crescer, em nome de Jesus. Eu falo sempre aqui, né? Os ambientes que você está, ele vai te ajudar a ir longe, né? O ambiente te impulsiona, né? Te impulsiona a você ir a lugares longe, lugares que você, assim, às vezes nem almejou, mas que vai chegar nesses lugares. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, vamos para cima. Vamos continuar fazendo isso, né? Buscando conhecimento, buscando sabedoria, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? A sabedoria, ela é extraordinária.
tanto nas tomadas de decisões, como você deve viver sua vida. E é isso, vai para cima, meu irmão, para cima. Você precisa de ajuda? Vá buscar ajuda. Você precisa de alguém acompanhando você? Vá buscar pessoas que fazem isso. Como eu falei, né, eu tenho mentoria aqui para caminhar junto. Eu tenho e-books que você pode ficar de casa aprendendo sozinhos, né? Desenvolvendo sozinhos. Só que assim, às vezes a gente fica... Eu fui assim muito tempo, né? Eu ficava muito tempo... eu comprava um curso tipo online, um papel, pegava aquele negócio lá, um e-book, e às vezes só estudava ali e largava de mão. Mas eu não caminhava junto com a pessoa, não andava junto com a pessoa para ter mais incentivo, né? Para ter mais esse ânimo. Sozinho você não consegue chegar muito longe, não. Você pode até conseguir chegar em algum lugar, mas longe você não consegue chegar. Tem que estar próximo de pessoas, andar sempre próximo dessas pessoas. Graças a Deus, o que eu falo aqui, eu busquei muito conhecimento, passei aí 2 anos aí, assim, com a sede, buscando mesmo vários conhecimentos, fazendo mentorias, fazendo cursos, aprendendo coisas novas, desenvolvendo coisas novas, e graças a Deus, assim, eu tô vendo aquilo que eu busquei, sendo bem aplicado, né? Sendo bem aplicado, me ajudando a fazer muitas coisas, me ajudando a desenvolver tudo aquilo que eu estava buscando, questão de habilidades, de conhecimentos. Eu falei, né, que eu fiz uma mentoria aqui, meu Deus, com Paulo Marçal. Eu fiquei lá 2 dias de imersão lá, foi extraordinário. Assim, a convivência nesses ambientes te mostra que você precisa sair do comodismo, te mostra que você precisa sair da onde você está, né? Se mover. E eu tenho certeza que você vai entender isso e vai fazer algo extraordinário, né, na sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, capítulo 22 de Provérbios de Salomão, subtítulo diz assim: a cura vem pela disciplina. Falar um pouquinho sobre a disciplina, né, que você tem que pegar algo e ter uma constância, né, ter uma constância naquilo, fazer algo e fazer com... não é fazer muito de uma vez só. Não é você chegar na academia, você não vai fazer um exercício de uma vez só, que não vai te gerar um resultado nenhum ali. Você vai se esgotar, né? E acaba o resultado não aparecendo. Não, é você fazendo aos poucos e constante, né? Fazendo pouquinho e constante, todos os dias fazendo aquele pouquinho. Essa disciplina tem que ser gerada. Ela não é um dom, ela é treinável. Você não nasce com essa disciplina. Você tem que treinar ela todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar aqui. Todos os dias eu tenho que estar aqui. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Então é treinável. Vamos lá. Ter boa reputação é melhor que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. O rico e o pobre são iguais nisto. O Eterno criou os dois. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado, né? A sabedoria aí, como você usar a sabedoria, né? Você vê o problema antes, de longe, você se desvia daquilo, você sai fora. É aprender com os erros dos outros. Então é isso. A recompensa da humildade e do temor do Eterno é fartura, honra e vida. O caminho do perverso é perigoso e esburacado. Se você não quer perder a vida, fique bem longe. Mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Ensina, a palavra fala sobre ensinar seu caminho no caminho, ensinar seu filho no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer, ele não se desviará desse caminho, né? É isso, é sobre isso. É sobre você ensinar seus filhos, ensinar pessoas, ajudar pessoas a não ir pelo caminho ruim, né? Os pobres são dominados pelos ricos. Quem toma emprestado fica nas mãos deles. Então, assim,
Aqui fala, assim, é difícil entender, é difícil aceitar, mas é sobre isso, né? Aquele que é pobre, ele sempre vai ficar refém do rico. O rico sempre vai estar, ele vai estar sempre dependendo daquilo. Então, assim, faça igual eu falei para vocês. Faça algo para vocês serem prósperos também na área financeira. Na área financeira é curso, é aprender coisas novas, é vender algo, é isso, é fazer algo para você crescer. Quem semeia o pecado colhe a desgraça, pois todo mal se voltará contra ele. As mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa. Mande embora quem gosta de confusão e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e insultos. O Eterno ama quem tem coração puro e sincero e considera amigo quem expressa a graça de Deus na fala. Os olhares do Eterno guardam um conhecimento com zelo, mas ele quer distância da mentira e da falsidade. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz: tem um leão à solta. Se eu sair, vou ser devorado. Então, assim, as desculpas, elas travam muita gente, né? Cuidado com as desculpas esfarrapadas, né? Cuidado com as desculpas que vão te travar, cuidado. A sedução da mulher promíscua é uma armadilha perigosa e se você tiver dado as costas para o Eterno, com certeza cairá nela. Os jovens são propensos a tolices. São inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. O que eu falei esses dias, né, sobre você disciplinar a pessoa, disciplinar seu filho desde pequeno, né? Colocar ele nos caminhos corretos, né? Tanto quem se aproveita do pobre quanto quem bajula o rico terão o mesmo fim, cairá na sarjeta. E aqui fala um pouquinho, que tem mais um subtítulo aqui no meio do capítulo, né? Os 30 receitas dos sábios. Não altere os limites. Não altere os limites. Tem limite para tudo, né? Tem limite para tudo. Então não altere os limites. Ouça minha sabedoria. Guarde no coração tudo que eu ensinar. A doçura dela invadirá a sua vida e ela lhe será muito importante para ter certeza de que a sua base está firmada no Eterno. Vou apresentá-la a você agora. São 30 excelentes princípios, diretrizes testadas e comprovadas. Acredite, são verdades que funcionam, são dignas de confiança para quem quer precise. Então, assim, para você que quer, que vai ter umas dicas aqui, os códigos, né? Os códigos estão aqui, ó, para vocês. Eu vou estar falando para vocês aqui o que está escrito na Bíblia, coisas para você seguir, para você. Eu não estou mentindo, não. Aqui a Bíblia, ó, Provérbios. Dá para ver aí Provérbios. Estou na Bíblia, meu irmão. Bíblia, falando da Bíblia. A Bíblia te dando conselhos bons, te dando direcionamento bons para você tomar o caminho correto, crescer, desenvolver em todos os lugares. Então vamos lá. O primeiro, não pise no pobre só porque são pobres e não use sua própria posição para explorar o fraco, porque o Eterno virá em defesa deles. O Eterno tirará a vida de quem lhes tirou para devolver a eles. Então, cuidado. Primeiro, olha, aqui tem várias coisinhas aqui. Hoje nós vamos ter só 5, né?
5 desses 30. No próximo capítulo, no capítulo 23, fala o restante. Então, o primeiro fala sobre isso aqui, ó. Você não usa a sua posição para derrubar as pessoas, né? Para maltratar os mais fracos, os mais pobres. Não, você usa a sua posição para abençoar. Você é rico, tem dinheiro, abençoa os mais fracos, os mais necessitados. Segundo, não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Você ficará igual e isso fará muito mal a você. Tem assim um ditado popular que o pessoal usa, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Na Bíblia fala sobre isso. Me fala com quem tu anda, que eu direi como você será, né? Então, assim, é isso. Você tem que ter cuidado com as pessoas que você anda, para que você não tropece. O ambiente, igual eu falei, o ambiente, ele te molda, ele faz você ficar igual o ambiente. Não tem para onde fugir. Se você anda com pessoas ruins, você vai se tornar uma pessoa ruim. Pode até que seja, não demore um pouco, mas uma hora você vai mudando sua mente, sua cabeça. Daqui a pouco você não tá praticando as mesmas coisas. Então, não ande perto de pessoas que fazem o mal, que procuram confusão. Não aposte em coisas como o pote de ouro no fim do arco-íris, dando como garantia a sua própria vida. Chegará o momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. Cuidado, esse é o terceiro aqui. Cuidado, as coisas que às vezes são ilusórias, propostas ilusórias aí que tem que ser estudada. Você vê uma pessoa falar aqui que você vai ficar rico da noite para um dia aqui na internet, trabalhando na internet. Não vai, não existe isso. Como eu falei outras lives passadas aí, é um dia de cada vez, é um trabalho como outro qualquer. Você pode se enricar aqui na internet, como muitos estão enricando, pode, mas requer trabalho, requer disciplina. Você tem que ir lá, você tem um e-commerce, você tem um produto para vender, você tem que estar lá divulgando, tem que fazer os trabalhos tudinho certinho. Aí para começar a entrar à venda, às vezes é rápido, dependendo do produto, mas às vezes demora. Então tome cuidado com essas propostas que são ilusórias, né? A palavra tá te orientando aqui, te orientando sobre isso. Cuidado. Quarto, não altere os limites da propriedade demarcadas há muito pelos seus antepassados. Ontem eu vi um vídeo sobre isso, né? Falando sobre divisão de terra. Meu Deus do céu, eu fiquei abismado, porque assim, a palavra fala sobre isso, né? Sobre haverá um tempo que chegará, o pai se voltará contra o filho se voltará contra o pai. Nesse vídeo falava sobre a divisão de terra. O filho queria mais terra do que o pai já tinha dado para ele. Ele queria avançar mais no limite ali da terra que estava marcada a cerca. Foi para cortar a cerca. Meu Deus, a cabeça do cara tá tão pensando só naquela terra, na riqueza ali, que esquece que é o pai dele que é o dono, é o pai dele, e quando o pai dele falecer, aquilo vai ficar tudo para ele. Eu falo, meu Deus, que cabeça do povo. Mas é sobre isso, a palavra alerta sobre isso, né? A palavra alerta sobre isso. Então aí, aqui, não mude esses limites, não mude esses marcos. Se foi marcado, se tem algo que já foi marcado há muitos anos, que é delimitando os limites, tanto limites de comportamento, os limites de cidades, os limites de onde você tem que ir. Você não pode quebrar esses limites. Coisas que não deve ser quebrada. Coisas que não pode ser ultrapassada. Então, cuidado. Vai te trazer um mal se você ultrapassar esses limites. É igual você... já vi muita coisa acontecendo sobre os nadadores quererem atravessar de um Pacífico para o outro, né? No mar. E acaba acontecendo algo ruim, porque ali não é... O limite nosso ali é até na praia ali, onde você consegue nadar com segurança, né? Agora eu vou ultrapassar esses limites, eu vou estar correndo risco.
Vamos lá. O quinto, que é o último que nós vamos ler hoje, são 30, são 30 alertas aqui, 30 receitas da sabedoria, né? Da sabedoria para você. Nós começamos a ler aqui no capítulo 22 de Provérbios, fala até o quinto. Amanhã nós vamos estudar sobre o restante. Mas aqui fala até o quinto. Vamos ler o quinto aqui, ó. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficará à sombra de ninguém. Meu Deus do céu, isso aqui eu vivo todo dia. Eu vivo todo dia isso aqui nas prestações de serviço que eu faço. Eu chego num lugar, se eu não fizer o meu trabalho bem feito, meu irmão, eu não vou ser chamado de volta. Eu não vou ser bem estimado, as pessoas não vão me indicar. Então é isso, se você vê uma pessoa fazendo algo bom, fazendo algo perfeito, vá lá, tenta copiar aquilo que a pessoa está fazendo de bom, molde aquela pessoa, aprenda com ela, aquela perfeição. E meu Deus, quanto que a gente aprende, né? Olhando para exemplos de pessoas boas, pessoas profissionais, pessoas do bem, quanto que a gente aprende, quantas coisas a gente pode extrair dessas pessoas, muitas coisas, meu irmão, muitas coisas, é isso. Então, meu Deus do céu, pega essas dicas aí da sabedoria, não é minha não, é da palavra de Deus, tá aqui, eu já mostrei para vocês, eu tô lendo a Bíblia, tô mostrando para vocês como viver o cristianismo puro e simples, na íntegra. E eu tô lendo esse livro aqui, ó, que é para me ajudar a viver assim, me ajudar a viver nessa simplicidade que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é aquela estardalhaço todo, aquela dificuldade, aquele negócio que a maioria das pessoas pregam aí, não. É simples, você tem que viver a tua vida simples. Não é viver coisas mirabolantes aí, não, por causa do Evangelho, não. É viver o Cristo na essência mesmo, buscando Cristo na essência. E isso é buscar, é andar com Cristo, é caminhar com Cristo. A palavra fala que nós vamos fazer milagres e maravilhas mais do que Ele, vamos, mas é através dele, não é eu em si não, é através dele. Se eu buscar Ele na simplicidade, buscar Ele aqui no quarto, buscar Ele em lives que estão falando sobre Ele, buscar Ele nas igrejas que pregam mesmo o Cristo simples lá, que pregam o Cristo sem muito estardalhaço, meu Deus, é isso. Você vai fazer coisas extraordinárias que sejam maiores que Cristo fez na terra, né? E é isso que é o legal, de você ver as pessoas fazendo os milagres, maravilhas. Claro, como eu falei aqui, né? Tem muitos falsos profetas, muitas pessoas usando da palavra de Deus em vão. É por isso que eu falo todos os dias aqui para você. Eu estou falando, não acredita só no que eu falo, não. Pega e abre a Bíblia. Nós estamos lendo Provérbios. Abre lá e confirma. Essa é a palavra. Ele está me falando verdade mesmo. Vou lá e confirmo. É a verdade. Para você não ser enganado, meu irmão. Os falsos profetas fazem isso. Eles pegam as pessoas leigas, as pessoas que não têm coragem de ler e enganam as pessoas. Enganam. E isso está acontecendo assim, está mais aberto, está mais visível. Antigamente as pessoas faziam isso mais escondido. Hoje não. Hoje está escancarado, né? A gente vê as pessoas falando asneira, falando tolice aqui nas redes sociais, ao vivo, nas lives das igrejas. Meu Deus, eu fico perplexo, né? A palavra, né? Mas a palavra nos alerta sobre isso, né? A palavra nos alerta, já nos alerta desde de muitos anos, né? Desde quando eu entendi, né? A palavra, ele já nos alerta. Então, cuidado, pega esses conhecimentos que você está aprendendo aqui comigo, vai lá, aprende, lê de novo, busca, mas não fica só no ouvir. O ouvir é bom, é bom demais. A gente conhece, a palavra fala que a gente aceita Cristo primeiro no ouvir, né? Depois é que nós vamos praticar. Ouvindo a palavra é que eu vou
vou recebendo Cristo, daí em diante, aí eu tenho que começar a praticar aquilo, né? Não adianta eu falar, não, eu sirvo a Cristo, eu sou de Cristo, mas eu só escuto, se eu não pratico, não ando nos princípios de Cristo, não ando verdadeiramente naquele caminho. Então é isso. Eu falo sempre aqui, abra tua mente para Cristo. Não estou falando questão de ser religioso, jamais. Senão jamais ser religioso atrapalha. Ser religioso atrapalha, porque você às vezes pega algo, tipo um versículo ali, você fica preso naquilo. É legal, tipo abrir o Salmo 91 e deixar a Bíblia aberta lá. É legal, beleza. Mas e aí, a Bíblia aberta lá, ela vai te fazer alguma coisa? Não vai se você não ler, você não praticar. Não tem para onde, não tem como fugir disso não. Você tem que ler e praticar. Salmo 91 é poderoso, mas para quem pratica, meu irmão, para quem busca e pratica, não é só ficar a Bíblia aberta lá não. Você tem que ler e praticar aquilo que isso vai ser, isso que vai trazer a transformação, isso que vai trazer a cura que você precisa, isso que vai trazer a transformação, isso que vai trazer a riqueza para você. É o que nós estamos lendo Provérbios fala muito sobre prosperidade, mas não adianta eu querer ser próspero se eu não buscar não buscar essa prosperidade, ficar esperando, igual abrir a Bíblia e deixar ela lá parada. Não, eu tenho que abrir a Bíblia e ler e buscar aquilo verdadeiramente. É igual eu falei, acho que foi semana passada, sobre falar da volta de Cristo. Muitos pregadores antigos pararam de falar isso, mas a palavra é clara, ela ressalta, meu irmão, pregue a palavra, pregue Cristo na essência. Fala mesmo, Cristo tem que voltar, Cristo vai voltar, Ele já falou que vai voltar e vai levar os seus, aqueles que acreditam nele, aqueles que buscam Ele verdadeiramente, Ele voltará. Mas não, então, a palavra falou sobre isso também, né? O amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos tá frio, por isso que eles não estão mais falando, pregando essa palavra que Jesus vai voltar, porque o amor esfriou, o amor da primeira, o amor na essência, quando você se converte na primeira vez, que acredita em Cristo, que aceita Jesus, você pega fogo e quer falar até para as paredes, né? Para falar até para as paredes, mas chega um momento que parece que a pessoa não entende que tem que continuar. A palavra fala, se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Se eu peguei a palavra como um estilo de vida para mim, de fé e prática, eu vou praticá-la, e isso é bom para mim. O que é bom para mim, eu vou ter que transmitir para outras pessoas. Eu tenho que falar para outras pessoas. É bom para mim, então, meu irmão, vai, espalha. E então, assim, Deus abençoa todos os dias. Se você está lá firme, forte, como eu já falei aqui, não é ser religioso, não é placa de igreja, é você viver Cristo na essência. E a palavra fala, ressaltando mais uma vez, a palavra fala, como é costume de muitos ir à igreja para ter comunhão, para aprender mais de Deus, mas assim, você tem que, como eu falei, né, para você não ser enganado pelos falsos profetas, você tem que ler a Bíblia também, você tem que ser praticante disso, para você não chegar numa igreja aí e escutar uma falácias aí que muitos só falam da boca para fora e não vivem, e você escutar aquilo e acreditar. Não, eu sei que a palavra diz, eu estou aqui para aprender coisas novas, mas eu vou lá e vou ver se é isso mesmo que o pregador daquela noite está falando. E se for aquilo, eu continuo. Esse ambiente é para mim. Esse ambiente fala a verdade. Esse ambiente me ajuda a crescer. Esse ambiente me motiva a falar para as outras pessoas que é bom caminhar com Cristo. É bom, meu irmão. O ser humano é falho. Mas se você não entender, se você não tiver esse discernimento, você vai ser falho também, você vai falhar junto com ele. Que os falsos profetas estão aí só para desviar o seu foco, né? Desviar o seu foco, e você vai se desviar. Desvia na hora. Eu acabei de falar aqui no início, né?
questão do ambiente. Se você está num ambiente que só faz coisa errada, que só fala mentira, que só fala mal do outro, daqui a pouco você está envolvido naquilo, daqui a pouco você vai começar a fazer as mesmas coisas, você vai começar a praticar as mesmas coisas. Então busque ambiente que vai te ajudar a crescer, não é te ajudar a ir pro buraco, não, pro fundo do poço, não. É ambiente que te ajude a crescer. Nós estamos aqui numa live que eu estou falando coisas para impulsionar você a mudar sua mente para crescer, não para te diminuir. Como eu falei, eu entendi que eu sou plataforma, eu estou aqui para vocês chegarem e avançar e não ficar aqui comigo. É vocês crescerem também, vocês desenvolverem, vocês aprenderem coisas novas e ir para outro nível, não ficar mais no mesmo nível, ir para outro nível. Igual eu falei, eu já fiquei 2 anos aí estudando, buscando conhecimento, aprendendo coisas novas, desenvolvendo coisas novas, consegui desenvolver o meu e-book falando sobre desenvolvimento de habilidades, consegui desenvolver, hoje tenho 2 livros na plataforma da Hotmart vendendo para desenvolver as coisas, desenvolver crescimento nas pessoas, né? Tem muitas coisas que eu aprendi, Tem a mentoria que hoje, meu Deus, assim, eu entendi que é isso. As pessoas conseguem avançar mais longe quando vocês caminham juntos, né? Caminham juntos com o mesmo propósito, o mesmo direcionamento, querendo ir para o mesmo lugar. Não é se andar com pessoas que estão indo para um direcionamento fora do teu. Eu quero ser, igual eu falei, eu quero ser rico, eu vou ter que andar com pessoas que querem isso e pessoas que já chegaram lá, né? Não adianta eu querer... Porque assim, uma pessoa que está igual eu falei, eu estou começando a crescer agora, graças a Deus, estou começando a desenvolver várias coisas aí, e aquilo está acontecendo. Então eu tô num nível que eu tenho que andar com pessoas que já chegaram lá, né? Que já chegaram lá. Não adianta eu voltar a retroceder e querer andar com pessoas que ainda nem mudaram de mente, nem mudaram assim o ambiente. Eu vou só retroceder. Então assim, o meu nível já está um pouco mais alto, eu tenho que andar com pessoas lá em cima. É claro que, igual eu falei aqui, a palavra de Deus fala para ter um coração que ajuda as pessoas sempre, para não deixar as pessoas padecer. A palavra fala sobre você ajudar os necessitados. Se você não tiver esse coração, não adianta você ter riquezas financeiras, bens materiais, se isso não tiver inculcado no teu coração, na tua mente. Eu tenho que ajudar pessoas, porque isso agrada a Deus, né? Então, queira esse objetivo, mas busque pessoas que chegaram lá e ande com pessoas que estão querendo ir para lá. Se você não consegue andar com pessoas que já chegaram, que é um pouquinho complicado, né? Você andar com pessoas que já são milionárias, ricas aí, é mais difícil se acompanhar, mas tem eventos que as pessoas promovem, vai nesses eventos, conhece pessoas novas, e ande com pessoas que estão querendo chegar lá, pessoas que querem desenvolver crescimento. Não fique no ambiente que vai te atrapalhar, meu irmão. Não fica. E é nítido, isso é visível. Assim, a gente percebe quando a pessoa não quer sair do lugar, né? Só quer viver no comodismo ali, esperando algo cair do céu. Igual dei referência ontem, né? Sobre as pessoas são 3 níveis, né? O que espera do governo, as migalhas do governo, que é o Bolsa Família, as Filigais e tudo mais. As que é CLT, tem um nível de CLT, que fica numa regalia ali, que às vezes não consegue muita coisa porque fica limitado por causa de um salário. E tem o empreendedor que está iniciando já a parte do crescimento, que foi quando eu iniciei, né? Quando eu iniciei há 3 anos atrás aí. E foi assim, foi algo extraordinário. Eu não estou desmerecendo CLT, né? Eu fiquei 16 anos CLT, mas é 16 anos em um nível só aqui, ó. Num nível que eu parava para analisar como essas pessoas chegam tão longe assim. Foi começando a mudar a mente, foi começando a entender as coisas.
daí foi que veio a mudança de mente para abrir um CNPJ, para abrir algo que vai me trazer um ganho maior, um ganho maior. Então eu tive esse entendimento, abri o CNPJ e fui só crescendo, graças a Deus, desenvolvendo aí coisas maravilhosas na minha vida. Se você não me acompanha desde o início aí, eu aconselho você a olhar os vídeos que eu já postei aí desde o início. Sim, para você ver o tamanho da mudança drástica que aconteceu comigo, né? Do nível que eu estava lá embaixo, hoje eu estou no nível mais avançado, assim, meu Deus, que coisa extraordinária. Mas é isso, não volte, a palavra fala, colocou a mão no arado, não olhe para trás, vá para frente, sempre para frente. Você quer almejar algo grande, você não pode olhar para trás, não pode olhar para as dificuldades que você passou. Isso tem que ser referência para você. Eu não quero mais, eu não vou passar mais, eu já sei por onde passar, porque eu não vou voltar para esse lugar, né? Eu vou olhar para essas referências e vou para almejar algo grande. E assim, é cada dia, né? Cada dia é como eu falo aqui, é um resultado. Você vai acumulando resultado todos os dias, um resultado que vai te ajudar a crescer mais, te ajudar a desenvolver mais. Esses resultados vai te impulsionar, te levar a outro nível. E assim, o nível mais baixo é o que eu te falei, é ficar dependendo do governo. E esse é triste, porque você fica se humilhando por causa de migalhas, se humilhando. E isso é terrível, terrível. Você tem muita oportunidade na vida, muitas. O problema é que a gente está bloqueado, a nossa mente está muito bloqueada para não sair desse lugar, né? Não está paralisado, travado para não sair desses lugares. Mas aí tem o nível do CLT, que também tem cargos, funções que ganham bem, tem, mas aí você tem que sair do desconforto, né? Você tem que ir atrás, tem que fazer uma faculdade, tem que estudar anos e anos aí para você começar a ganhar um salário já alto, né? Um salário de 15, 20 mil aí. Requer muito esforço seu para fazer uma faculdade, de 5 anos, uma faculdade. Mas aí já o CLT não, o CNPJ, você basta ter conhecimento, meu irmão, basta ter conhecimento de vivência, conhecimento do mercado. Isso não requer esforço demais para você aprender isso. Você não gasta rios de dinheiro para poder aprender isso, não. Você gasta poucos investimentos, e na internet tem muita coisa falando sobre isso, muitas coisas. Então é pouquinha coisa. Pegou eu entrei no ramo da climatização aqui. Primeiro eu entrei no ramo da culinária, né? Fui trabalhar com hamburgueria. Primeiro passo meu aqui foi abrir o CNPJ e abrir a hamburgueria. Começou a bombar e tal, e eu recebi uma proposta para trabalhar numa churrascaria mais famosa aqui de Maringá, né? Trabalhei lá nessa churrascaria, aprendi muitas coisas boas nessa churrascaria. Meu Deus, que coisa extraordinária. Por isso que eu posto uns vídeos aqui de churrasco de vez em quando, que não sei se vocês verem. Mas é isso, recebi uma proposta, e daí eu quando eu estava trabalhando lá, recebi outra proposta maior, que foi voltar foi aprender uma coisa nova, né? Que foi na área da climatização, trabalhar com climatizador e industrial, e agora estou implantando um portátil na empresa. Mas eu comecei a trabalhar com climatizador e eu vi assim, um mercado muito vasto, porque não tem mão de obra para isso, né? E eu migrei para isso, para climatização. E como estava entrando muito, graças a Deus, eu não precisei fechar a hamburgueria, porque eu voltei meu tempo todinho para a área da climatização, né? E daí eu precisei fechar a hamburgueria. Mas foi o primeiro passo que eu dei. Eu peguei ali, abri a empresa, entendi o processo, entendi como funciona ser dono de um CNPJ, né? Ser o dono de um CNPJ. Entendi esse processo e fui para cima, mano. Fui para cima. Hoje eu vivo assim um nível que, graças a Deus, me ajuda muito, mas eu quero elevar esse nível, eu quero avançar mais. E é o que eu falo sempre para você, né? Para você avançar de nível, sair do nível que você está, você tem que buscar pessoas que já chegaram lá, que já tem algo, uma bagagem para te ensinar, para te motivar. Começa a aprender com ela. Tem muita gente aí que
tem os vídeos na internet falando sobre muitas coisas mesmo. Então, assim, procura algo e vai para cima, vai para cima. Aprenda coisas novas e desenvolva essas coisas novas. Hoje eu tô com o nome da empresa aqui, ó. G.sim. Mas a empresa tá, meu Deus, assim, eu fico imaginando, se eu não tivesse mudado minha mente lá no passado, eu acho que eu estaria como CLT até hoje, com uma regalia lá embaixo, sem poder conhecer lugares extraordinários que hoje eu conheço, né? Coisas, lugares maravilhosos. Hoje eu moro aqui no Paraná, né? Eu sou do Maringá, mas já era no Pará. No Pará, assim, é praticamente longe de tudo, de praias, de lugares. Lá tem muito lugar bonito, né? Mas assim, ó, esses lugares que aparecem na televisão, assim, eu conheci agora, eu comecei a conhecer agora. Eu passei aqui, fiz uma viagem de um mês e pouco aí, fui conheci Rio de Janeiro, meu Deus, só via na televisão, imagina só aí. Conheci Rio de Janeiro, fiquei mais de um mês viajando, conhecendo lugares extraordinários, fui visitar, assim, lugares maravilhosos que, como que, se eu não tivesse mudado a minha mente, talvez eu não teria conseguido proporcionar isso para mim e nem para minha família, que nós somos uma família de 5. Imagina aí, para você fazer uma viagem com 5 pessoas, e uma viagem longa, você tem que ter bala na agulha, como fala, né? Tem que ter bala na agulha. E é isso, é você buscar algo maior, que vai te trazer um recurso mais elevado e para cima, meu, para cima. Eu falo sobre essa prosperidade, mas eu ressalto aqui também, essa prosperidade, ela não tem que andar só. Ela tem que andar com a prosperidade em geral na sua vida, tanto financeira, espiritual, a sua saúde, meu irmão. A sua saúde tem que estar perfeita para você ter ânimo e buscar e ir atrás dos seus objetivos. A sua família também é uma prosperidade que tem que estar alinhado. Você tem que estar bem com a sua família. Você que é casado, tem esposa e filhos, você tem que estar bem para você alcançar coisas novas, alcançar coisas extraordinárias. E claro que a sua família, como eu falei aqui, na sua família tem que ser a base, ela tem que estar estruturada, tem que ser o lugar mais forte, né? Que é o porto seguro. Quando você chegar da rua, do seu trabalho, você tem na sua família esperando você para te abraçar, te dar um carinho, para acalmar os seus ânimos quando você chega da rua. Meu Deus, como é maravilhoso. Eu estou casado há 17 anos e eu vivo isso, é extraordinário. Tenho 3 filhos maravilhosos, e que graças a Deus estou vendo aquilo que eu aprendi no decorrer da minha vida, eu ensinando eles e eles vivendo. E agora mais, né? Agora mais, porque eu entendi que eu precisava investir em mim. Precisava investir em mim. Esses 2 anos que eu falei que eu fiz cursos, tudo, foi só investindo em mim, conhecimentos e tal, e também na aparência, meu irmão. Se você olhar os vídeos meus antigos aí, vocês vão ver, meu Deus, coisas assim, tem que ter, você tem que investir em você. Você tem que entender que você tem que estar bem, a tua mentalidade tem que estar saudável. Por isso que tem muita gente fazendo curso de inteligência emocional, porque tem que estar com a mente firmada, porque ao tanto de gente que precisa de passar em psicólogo, psiquiatra, porque não estruturou a mente. Tem muita gente caindo em depressão, muita gente caindo e ficando amarguradas. Por quê? Porque não reforça isso. E uma das coisas que eu falo sempre, que te ajuda muito, que a maioria desses psicólogos usam, é a base aqui, a Bíblia. A Bíblia é a base. E aqui fala sobre a pessoa, quando ela tem essa base estruturada, ela não cai por nada. Aí é o que eu falo, né? A palavra fala sobre, é melhor andar 2 do que andar um só. Porque ali também, como eu já falei, né? A gente o ser humano, pode falhar? Pode. Mas se você tiver com os 2 ali, ou a esposa, ou o marido, todos os 2 estruturados, quando um cair, o outro está lá para ajudar a levantar. Ou um amigo, um sócio da tua empresa. Os 2 têm que andar alinhado, para que quando um estiver ali
numa situação ruim, cabisbaixo, o outro vai estar bem e vai ajudar você a se levantar. Então a palavra é clara. Não ande sozinho, não ande sozinho. Ande com pessoas. E eu falo sempre, com pessoas com o mesmo propósito, que não vai te puxar para baixo, não vai te desanimar. Tem muitos, assim, a palavra fala que tem amigos mais chegados que irmãos. Isso é verdadeiro, meu irmão. Porque tem muita família que não apoia o outro, né? E isso é bíblico, né? E aconteceu com a gente, né? Quando a gente decidiu vir embora, fazer essa mudança aí de um estado para o outro. Os familiares falaram: vocês estão loucos? Chamaram a gente de louco, né? Vocês estão loucos de sair daqui, a estabilidade que vocês têm aqui. Eu falei: meu Deus, se eu for olhar a estabilidade que eu tinha lá, era uma tristeza, viu? Uma tristeza. E se eu não tivesse saído de lá, talvez eu como eu falei, talvez eu estaria no CLT até hoje, né? Até hoje. Não tinha aberto uma empresa e crescido, avançado de nível, né? Mas assim, tem pessoas que vão querer te puxar para baixo. Tem, mas você não pode desanimar. Não pode. Tem pessoas que vão falar mal de ti, mas é por quê? Porque você está crescendo, meu irmão. Você está crescendo. Se tem pessoas falando mal, é porque você está crescendo. Então não pare, não desista, continue firme, forte, seja inabalável, busca o cristianismo puro e simples que eu falei aqui no início, busca estar sempre firmado na rocha que é Cristo. Cristo é o único que não te abandona, que não te deixa, ele não vai te trapacear, é o único que vai estar do seu lado sempre, sempre. Por mais que seja difícil, ele vai estar lá. Ele vai estar lá para te ajudar, estender a mão e te ajudar a sair deste lugar do lamaçal de pecado, do buraco, de onde você está. E creia que você vai alcançar os objetivos que você quer. E eu acredito que você vai. Porque você não nasceu para ser só mais um nessa sociedade, né? Você nasceu para angariar, buscar lugares altos, ser uma referência, né? Ser uma referência onde as pessoas vão olhar e vão ver um exemplo bom e vão querer ser parecido contigo. A palavra fala, né? Seja parecido com Cristo, né? Mas é isso, Paulo também falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É você encontrar uma pessoa que anda desse jeito, comportamentos sérios, sem praticar o mal, sem falar mentiras. É essas pessoas que nós temos que moldar e andar perto. Pessoas que têm o direcionamento de Cristo, pessoas que estão buscando ser parecido com Cristo. É como eu vou ressaltar mais uma vez aqui: não é ser religioso, não é buscar placa de igreja, não. É buscar Cristo, aonde Cristo está, o Cristo puro e simples. Eu vou estar lá. E é isso, meu irmão. Continue firme. Amanhã nós vamos ver mais uns 25 restantes aí dos conselhos, né? Que eu falei aqui. Para quem chegou agora, nós estamos lendo Provérbios aí, já tem 25 dias que eu comecei com as lives. Nós estamos lendo Provérbios, hoje nós estamos em Provérbios 22, que lá fala sobre os 30 preceitos dos sábios, conselhos extraordinários para você. Nós lemos 5 hoje. Se você não viu a live aí desde o início, volte lá, vai ficar salvo aí para os 60 dias aqui. Volta lá e escuta um pouquinho sobre esses preceitos dos sábios. Ele ensina coisas extraordinárias que ajuda a gente a ter clareza, saber como andar, como eu falei, na simplicidade. É isso, meu irmão, é isso, é puro, é coisa simples, que não precisa ser exagerado nas coisas, não. É coisa simples, que a gente pode fazer no dia a dia, que vai mudar totalmente o nosso direcionamento, vai mudar totalmente a nossa direção, né? Então vamos para cima, estamos aqui todos os dias, que Deus abençoe sua vida, espero que vocês voltem e vamos crescer juntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua noite, faça um excelente sono, em nome de Jesus.